Bela história. Agora, é preciso não esquecer que a Nigéria, onde nós vimos estes seminaristas que se preparam para o sacerdócio e que são apoiados pela Fundação AIS, é um país que vive dias de terror. Dias de terror, de um terror que é alimentado por um grupo islâmico radical, que é o Boko Haram, que pretende instalar a lei islâmica no país e que faz parte, digamos, do universo de terror da Al-Qaeda. Mas agora vamos ver uma outra história que tem a ver, como a Catarina há pouco nos tinha dito, de pessoas que persistem em ficar e que insistem em levar a mensagem de Deus, apesar do medo, apesar do terror. Desta vez vamos falar de umas irmãs. São um punhado de mulheres que têm uma mensagem muito particular que nos diz respeito. Elas estão ligadas, elas rezam a Nossa Senhora de Fátima. Vamos ver. Temos aqui um enorme tomate que é um presente para testarem. Many are the trials of the just man, but from them all the Lord will rescue him. Quando alguém semeia, acaba por colher. Se semear no campo da autoindulgência, obterá uma colheita de corrupção. Se semear no campo do Espírito, obterá uma colheita de vida eterna. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Evil brings death to the wicked. Se procurarmos pela Nigéria, encontraremos algumas congregações compostas por largas centenas de irmãs. Aquilo que difere na parte norte do país é que as nossas vocações não são muito numerosas. Por vezes, chegamos a ter talvez 3 jovens que nos chegam como postulantes durante o ano e depois só conseguimos professar 2 ou 1, ou às vezes conseguimos professar todas as 3 no final do período da sua formação no noviciado. Acreditamos que, ao admitirmos pequenos números de jovens, isto permite-nos, enquanto congregação, formá-las bem e dar-lhes a educação de que necessitam. Observando o nosso carisma, apercebemos-nos de que não nos encontramos presas apenas a um único apostolado em particular, mas procuramos dar resposta às necessidades das pessoas entre as quais vivemos, sejam estas de ordem médica, educativa, social ou pastoral. São estas as 4 áreas principais nas quais focamos o nosso apostolado. A Nigéria é o país mais populoso de África. Estende-se entre a Baía da Guiné, ao sul, e o deserto do Saara, ao norte. É na parte norte do país que o clima e as terras são mais quentes e áridas. Mais de 70% da sua população, de 130 milhões de pessoas, não dispõe de acesso à água potável. As Irmãs de Fátima fazem tudo ao seu alcance para resolverem essa falta de água potável. Temos camadas de pedras de cascalho algures por aqui e depois aqui, e nesta camada encontramos carvão, que é alcalino e atrai todos os componentes metálicos da água. E depois, algures outra vez para cima, temos areia grossa e a partir desta base encontramos areia fina. É isto que conseguimos ver de momento. 1/3 do tambor é deixado e a água é derramada para o interior e é regulada aqui. É possível obter água pura enchendo uma garrafa de Coca-Cola ou quase 1 litro de água por minuto. Esta água foi sujeita a testes laboratoriais e foi considerada dentro dos padrões exigidos em matéria de pureza pela Organização Mundial de Saúde. Produzimos água pura e vendemos-la ao público. Disponibilizamos-la às residências e percorremos vilas e cidades porque nos apercebemos que neste momento existem muitas impurezas na água e cerca de 75% das incapacidades que nos atingem se encontram relacionadas, sobretudo, com doenças relacionadas com a água. Foi por isso que nos dedicamos a esta tarefa. Promovemos workshops e depois procedemos à instalação de unidades para a purificação da água.
Quando chove, a água passa através da sarjeta e é encaminhada para o interior do reservatório de segurança. Depois, fica pronta para ser utilizada pelas pessoas. Utilizam-na na estação das chuvas e na estação seca, quando não há chuva e a água deixa de existir no rio, como existe agora. Utilizam-na bebendo-a durante a estação seca. Este reservatório foi construído em 2004 para que pudéssemos ter um acesso facilitado ao fornecimento de água, porque era difícil obter água. Vamos a jusante recolher a água. Foi por este motivo que foi construído, para que em momentos como este, quando o rio seca, possamos obter água. Foi construído por uma organização católica. Foram os católicos que a construíram. As irmãs promovem ainda projetos que envolvem a utilização de fontes de energia baratas. Por exemplo, o biogás, que é um dos produtos da decomposição da matéria orgânica e é composto principalmente por metano e dióxido de carbono. Dispõe de potencial, enquanto combustível, para gerar eletricidade ou fornecer calor. As irmãs utilizam o biogás para cozinhar em casa, na irrigação ou na fertilização dos campos, bem como para maximizar os resultados das colheitas. Uma vez terminada a fase de testes, as unidades são replicadas para serem utilizadas nos campos. Tivemos lá a ferver durante cerca de 1h30 e fervemos alguma água utilizando a nossa panela de pressão. Foi fascinante. Utilizamos-lo como gás para cozinhar e para diversas aplicações relacionadas com a energia do gás. Depois, este iodo pode ser utilizado na agricultura. Podem ver este iodo que vou utilizar aqui e poupar-nos imenso a utilização de adubos. Depois, também podemos utilizá-lo no viveiro de peixes para fertilizar o viveiro e ajudar no crescimento dos peixes. Cultivamos tomates e alho. Este aqui é parte de uma experiência. Queremos testar a eficácia deste lodo nas colheitas para que depois de obtermos os resultados possamos aplicá-lo nos campos onde será posteriormente utilizado pelas comunidades locais. Para o sistema de irrigação, não utilizavam aqui motores no passado. Não tem uma bomba de água. Retiram-na manualmente, através de uma espécie de junta ou algo parecido. Penso que, como o rio passa muito perto, basta desviá-lo, mas creio que a situação atual se encontra hoje muito melhor em relação à anterior. No mês de fevereiro, começamos as colheitas e ainda continuamos com elas. Tal como hoje, temos colhido nunca menos do que 15 cestos. Estes são os cestos mais pequenos. Por isso, se compararem com o que colhemos com aquilo que vendemos, a um ritmo de 6,50, conseguem saber os proveitos que conseguimos arrecadar no final de uma semana. As irmãs prestam serviço nas 4 dioceses de Kaduna, Jos, Lavia e uma das irmãs em Abuja. Combatem a pobreza e as privações que os nigerianos têm de enfrentar no cotidiano. A maioria dos habitantes não tem recursos para pagar os tratamentos hospitalares. É por esse motivo que as irmãs aprendem a utilizar as plantas disponíveis localmente para a produção de medicamentos eficazes. Nas reuniões comunitárias e nos workshops, incentivam os aldeões a preparar esses mesmos medicamentos, que são bem mais baratos do que os comercializados. Este processo é atualmente utilizado para pessoas com todo tipo de doenças, mas principalmente para casos de infertilidade, e ajudou muitas mulheres a poderem dar à luz. Existem imensas plantas em nosso redor. São medicinais e capazes de suprir muitas das necessidades em matéria de saúde do nosso povo. E é um preço muito acessível, quase nada, porque basta colher as plantas e esmagá-las ou cozê-las. Descobrimos que quando as tomam, melhoram, sem terem de se deslocar aos hospitais. As Irmãs de Fátima trabalham em parceria com o convento beneditino de Evoisha. Ensinam as freiras beneditinas a prepararem medicamentos, a prescreverem-nos e a vendê-los. Recebem também uma parte dos seus medicamentos das beneditinas, que depois vendem na sua própria loja. Produzem os restantes medicamentos elas próprias. Todos os meses, o mínimo de 30 a 50 pessoas visitam a loja para adquirirem medicamentos para uma variedade de doenças. Conflitos sangrentos com contornos religiosos são uma constante realidade na Nigéria.
Estes conflitos causaram já a morte a mais de 11 mil pessoas desde 1999 e a destruição pelas chamas de mais de 200 igrejas. As Irmãs de Fátima encontram-se por vezes expostas a grandes perigos. Apesar dos riscos, fazem todos os possíveis para ajudarem toda a